E aí, meus amigos, meus irmãos, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui hoje para continuar as nossas reflexões e a nossa leitura da Palavra de Deus, refletindo e lendo cada trecho do Evangelho de Jesus escrito por Mateus. Continuamos no capítulo 27 nessa jornada. Estamos quase finalizando já esse Evangelho de Mateus, né? Estamos no penúltimo capítulo. A nossa leitura de hoje vai do versículo 45 ao 56 e diz assim a palavra de Deus: A partir do meio-dia houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. E isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Alguns dos que estavam ali ouvindo isto diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebida em vinagre, colocando-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. E os outros, porém, diziam: Espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o seu espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. E estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galiléia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, a mulher de Zebedeu. Até aqui a nossa leitura. E nós vamos ver alguns pontos a serem refletidos, muito importantes. Desde o primeiro capítulo, nós estamos aqui já nos últimos momentos antes de que Jesus seria ressuscitado, logo após a crucificação. Estamos ainda nesse contexto em que Jesus está sendo crucificado. E aqui no versículo 45 tem algo muito importante já para a gente começar a refletir, que foram os sinais de que demonstram que Jesus era o Filho de Deus. E o primeiro desses sinais foi quando houve trevas em toda a terra. Era um horário de luz solar, aparentemente até as 3 horas da tarde, diz o texto, e que se fez completa escuridão. Assim como é exemplo de um eclipse, acabou a luz do sol naquele momento em que Jesus estava perto da sua morte. E nesse momento Jesus clama. E aqui nós temos dois sinais muito importantes a serem lembrados, que já estavam descritos 600 anos antes disso acontecer, lá no Salmo 22 e no Salmo 69. O Salmo 22 é citado pelo próprio Jesus momentos antes de morrer na cruz, quando ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? Versículo 46. E no versículo 48, quando eles dão vinagre para Jesus morrer, para que isso amortecesse, anestesiasse e Jesus sofresse mais um tempo ali, também é mencionado num salmo messiânico, no Salmo 69. E aqui nós já vemos que tudo isso aconteceria com o Messias, o Filho de Deus. Dentre esses sinais, várias coisas muito interessantes aqui. O primeiro dele, a escuridão. E o segundo dele, quando Jesus clama, porque Deus o abandonara. Nisso, nós vemos aqui no versículo 46, a separação do Filho de Deus para com Deus Pai. O juízo de Deus aplicado sobre Jesus. O castigo sobre todo o pecado da humanidade em Jesus. E esse era o principal sinal de que esse era o Filho de Deus. A morte de Jesus demonstra para nós
um dos principais sinais do tamanho da importância do que estava acontecendo nesse momento. Capítulo 51 diz assim: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo, e a terra tremeu, e as rochas se partiram. Esse véu que existia no santuário, no templo, onde se cultuava a Deus, era um véu muito espesso, muito grosso, de cortinas muito grandes, que simbolizava fisicamente e espiritualmente a separação do homem pecador para com o Deus Santo. Era um lugar inacessível, onde existia o Santo dos Santos, onde só Deus habitava. E aqui fisicamente esse véu se rasgou, ele se abriu e representa, simboliza para nós uma verdade em que Deus abre as portas para se encontrar conosco. E nós podemos entender como abrindo para que nós vamos até Ele, mas muito mais, Ele vindo até nós. E nós vemos isso em toda a palavra de Deus. Um Deus que vem de encontro ao ser humano. Um Deus santo que vem de encontro aos seus filhos, às suas criaturas, à sua criação. E é exatamente isso que simboliza o véu se rasgando, a terra tremendo e as rochas se partindo. Tamanho foi o impacto da morte de Jesus para que isso se manifestasse e realmente reconhecessem que ele era o Filho de Deus. Outro sinal desses era o versículo 42, onde os túmulos se abriram e muitos dos corpos de santos já falecidos ressuscitaram, e saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Muitos homens que provavelmente, quando diz santos, eram homens que já falavam da palavra de Deus, que já viviam essa realidade de um relacionamento com Deus, que já testemunhavam, eles ressuscitaram e mais uma vez serviram de testemunhas de que aquele era o Messias, aquele era o Filho de Deus. E nós vemos esse efeito na vida dos que estavam cuidando de Jesus. Versículo 54, o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. E a maior ênfase de toda essa leitura nossa é isso. Todos que estavam ali testificaram verdadeiramente que esse era o Filho de Deus. Ele era o Messias. Jesus era o Filho de Deus. E eu gostaria de lembrá-los da importância disso nas nossas vidas e daqueles que conhecem e querem conhecer a Deus. A única religião, a única história contada de Deus verdadeiramente, de que um Deus se encarna como ser humano, se entrega, se submete a tudo que Jesus submeteu, se entregou, morreu pela sua criação, somente Jesus fez isso. Não existe outra história, não existe outro Deus que tenha feito isto pela sua criação. Jesus fez isso por amor a nós, mas muito mais por amor ao Pai, pois a vontade do Pai era ter os seus filhos de volta. E a única forma de ter os seus filhos perto era fazendo o que Jesus fez. Passando pelo juízo, recebendo esse castigo de todo o peso do pecado, para que assim a vontade de Deus se cumpria no sofrimento de Jesus, mas na reconciliação dos seus filhos. Tudo isso representa a restauração do relacionamento de nós, seres humanos, homens e mulheres, pecadoras, com um Deus Santo. Isso representa a reconciliação, a restauração e a salvação para todo ser humano dessa terra, desde Adão até o último homem que existir nessa terra. Lembre-se disso, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor abriu as portas e nos reconciliou com o Senhor. Veio mais uma vez de encontro a nós com graça, misericórdia e perdão.
E através de tudo o que Cristo fez por nós, na sua morte, na sua entrega completa, na sua submissão, nós podemos ter acesso ao Senhor hoje e ter um relacionamento de filhos com o Pai. Muito obrigado. Nós oramos, Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe você.